Mudamos de cenário de novo por motivos de está muito quente e eu não tenho condições de continuar gravando lá no escritório. Então agora nos próximos vídeos, provavelmente vocês vão me ver gravando daqui da sala, de qualquer lugar da sala. Então é sobre isso, gente. Estamos combinadas? Estamos combinadas, então seguimos pro que realmente importa. Outro aviso importante de dar aqui é: estou de frente para a janela da sala, então já estamos perto aí das 6 horas. Se tiver alguma variação de luz é por conta disso, mas nada que vai impactar o vídeo. Para esse novo ciclo ou qualquer outro novo ciclo que você vai iniciar na vida, eu desejo de coração que você seja mais preguiçosa. Nossa, Gabriela, como assim? Mas eu não deveria me dedicar? Não deveria fazer minha parte? Eu não deveria me planejar? E, enfim, tudo isso que falam por aí na internet? Sim, minha querida, você deveria fazer isso, mas não da forma que todo mundo fala na internet. E eu quero te explicar um pouquinho por quê. Primeiro, quando a gente fala, gente, de planejamento, existem perfis diferentes de pessoas, né? As pessoas, elas funcionam de forma diferente, elas pensam de forma diferente, elas têm um funcionamento cognitivo, comportamental, emocional diferente. E fazer um planejamento sem olhar para essas coisas é um tiro no pé. É basicamente pedir pro planejamento falhar. Entende o ponto? Então, eu costumo trazer nos encontros, né, seja de terapia, seja de consultoria que eu tenho com as minhas clientes, eu costumo trazer 2 perfis de pessoas. E é claro, vamos lá, não existem só esses 2 perfis, né, a vida não é 8 e 80, existem variáveis nesse meio tempo, mas eu quero trazer aqui 2 exemplos muito clássicos para você entender melhor o que eu quero dizer. Existem pessoas muito fazedoras, né, mulheres que colocam a mão na massa e que fazem acontecer. Eu, particularmente, me considero bastante fazedora, bastante resolutiva, e grande parte, na verdade, das mulheres que eu conheço tem esse perfil também, tá? E vale dizer que quando a gente empreende, a gente tende a ter esse perfil, né? Porque a gente precisa resolver problemas o tempo todo, e não só de uma área da empresa, mas de várias ao mesmo tempo. Então é aquela história, né, de que empreender é matar um leão por dia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, porque eu acho que não necessariamente precisa ser desse jeito. E eu acho que ter uma rotina em que você mata um leão por dia tem suas consequências também, e que muita gente não fala a respeito, mas isso vai ficar como tema para outro vídeo. Mas vamos voltar para o ponto central, então, de considerar que você é uma mulher bastante fazedora, tá? Só que não adianta nada você ser muito fazedora se você tá fazendo um monte de coisas e tem a sensação de que você não chega a lugar nenhum. E aqui podem acontecer vários motivos, né? Mas geralmente a pessoa que faz muito, executa muito, ela não tá amparada num bom planejamento. Então ela não tem clareza do que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo, quais métricas ela tá acompanhando. Então ela não tem a parte cognitiva muito bem estabelecida, mas ela tem a parte comportamental compensando aquilo que ela não tem aqui na cognição, entende? Então, o que ela não tem de clareza, ela compensa no comportamento. Então, aquela pessoa que faz pra caramba, e a demanda que geralmente chega, né, aqui pra quem atende é: caramba, eu tô exausta, eu sou super fazedora, eu sou super resolutiva, eu aprendo muita coisa, então por que meu negócio não decolou ainda? Por que eu ainda não vejo os resultados daquilo que eu tô me esforçando tanto, né, que eu tô plantando tanto pra ter? Então temos aqui um exemplo de perfil psicológico muito comum, que é o da fazedora. Vamos falar agora da pessoa que ama um planejamento, e vale dizer que eu oscilo, tá, gente? Nem sempre a gente é uma ou outra, às vezes a gente oscila entre os dois. Mas vamos pegar agora o exemplo de uma pessoa que é muito planejadora, ela tá muito focada nos detalhes, ela tá muito focada na operação, ela tá muito focada em fazer bem feito. E ela tá tão focada nisso, ela quer fazer um planejamento tão bem feito, e ela quer pensar em todos os riscos e tudo que pode dar errado, em otimizar processos, sem nem ter começado, diga-se de passagem, né? Ela tá tão focada nessa parte do planejamento estratégico, nessa parte mais mental da coisa, que ela peca justamente na parte comportamental. Então é aquela pessoa que ela sabe muito, ela faz vários cursos, ela compra vários cursos, participa de várias mentorias, ela tá nativa, ela tá estudando, estimulando essa parte cognitiva da coisa, essa parte mental mesmo. Só que a falha dela, o gap dela é exatamente outro, é na parte comportamental, é na parte da execução. E aqui podem entrar várias crenças e emoções nesse processo, né, do porquê que ela faz isso. E claro que quando a gente olha para a história de vida de cada pessoa, tudo faz sentido, né, todas as pecinhas se encaixam, porque, de novo, ninguém
pensa do jeito que pensa e se comporta do jeito que se comporta à toa. Sempre tem uma história de vida, uma história de desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental que ampara, né, a forma que a gente é e a forma que a gente opera no mundo. Então, olha a complexidade do que eu tô falando e por que que muitas vezes a gente faz tanto e não vê resultado, ou a gente planeja tanto e não vê resultado. Porque não basta ser muito boa só no planejamento, ou ser muito boa só na execução, fazer muito. A gente tem que olhar para esses dois pratinhos e girar esses dois pratinhos ao mesmo tempo. Então, a gente não tá falando apenas de um pilar para melhorar, né? Eu não tô falando apenas aqui de lide com a sua procrastinação, né? Resolva aqui essa questão comportamental. Porque a procrastinação, ela sim é um pilar, o comportamento é um pilar, mas existem mais 3 pra gente olhar. E aqui, né, a título de curiosidade, depois eu vou trazer um vídeo sobre isso também, mas a gente sempre olha pro ambiente, né, pra parte da situação, do contexto. A gente olha pro cognitivo, pra parte mental, da clareza mental também. E a gente olha também pra parte emocional, ou seja, como é que eu me sinto em relação a isso? Quais são as emoções que vêm à tona? Em que frequência, em que intensidade elas vêm? Então, percebam que quando a gente fala tanto de planejamento quanto de comportamentos, desenvolvimento de habilidades, seja na vida pessoal, seja na construção de um negócio, a gente nunca está falando de um pilar isolado. A gente está falando de pelo menos 4 pilares. Vamos relembrar, vamos retomar. Situação, né, o contexto que a gente está inserido, a nossa cognição, a forma que a gente pensa, a nossa mentalidade, a forma que a gente se sente nesse processo todo, e a forma que a gente se comporta. Então, a gente não vai olhar só para um desses pilares, a gente vai olhar para esses 4 e principalmente na correlação, né, na influência que cada pilar tem um sobre o outro. E aí, gente, eu tô trazendo essa base teórica aqui de acordo com a TCC, primeiro para embasar esse vídeo, né, para vocês verem que não é uma questão de a Gabriela acha, né, não é uma questão de mera opinião, a gente já tem, dentro da psicologia, a gente já tem isso muito bem estabelecido. E também porque eu quero mostrar para você que muitas vezes a gente tá olhando para um pilar, sendo que a gente deveria estar olhando para outro. E aí vamos casar isso com o tema do vídeo. Eu espero que quando você comece projetos e comece coisas novas na vida, que você nunca fez antes principalmente, primeiro, você se permita ser ruim e segundo, você se permita ser preguiçosa. Eu espero de coração que você comece como uma boa pessoa preguiçosa. Por quê? Geralmente, quando a gente planeja demais, a gente tá falhando na execução, a gente tá fazendo de menos. Só que esses dados, essas métricas, essas melhorias que a gente quer, elas vão vir da execução, porque é na execução que a gente vai gerar dados, né? Gerar essas métricas para conseguir analisar e otimizar, melhorar o processo como um todo. Então, eu falo para você ser preguiçosa e eu desejo de verdade que você tenha essa preguiça na hora de desenhar seus primeiros planejamentos, seus MVPs, porque eu já fui a pessoa que planejava muito, ficava meses planejando e não colocava em prática. E enquanto eu não colocava em prática, eu não tinha dados para melhorar, eu não tinha dados para análise, né? Então eu estava querendo melhorar uma coisa que nem existia para início de conversa. E quando a gente tem preguiça, né, a gente tende a pensar em quais são os 80-20 para fazer aquele negócio acontecer. Então, seja no quesito de execução, de material, de planejamento, então talvez a gente não precise, né? Talvez não, a gente não precisa de um planejamento super complexo, a gente não precisa de um planejamento para o ano inteiro, a gente não precisa de um planejamento, quiçá, para 6 meses. Às vezes a gente precisa de um planejamento para 1 mês que a gente consegue acompanhar. Entende? De uma forma mais prática, de uma forma mais diária, né? Mais ritualística, digamos assim. Entende? Porque não é fazer um plano super complexo, cheio de etapas, cheio de processos e cheio de métricas que vai fazer a gente ter o resultado que a gente quer. É principalmente identificar quais são os 80-20 desse projeto e executar de forma repetida e de forma consistente esses 80-20 que vai fazer a gente chegar lá. E aí, de novo, seja na vida pessoal, né, na sua vida como um todo, seja no seu negócio.
Então, sim, se permita ser preguiçosa. Seja mais preguiçosa nesse novo ciclo, nesse novo ano, aqui no caso 2026, mas não sei quando você estará vendo esse vídeo. Porque quando você é preguiçosa, você se permite focar apenas naquilo que é essencial, apenas naquele 80-20 necessário para de fato colocar o seu projeto em prática e gerar dados e métricas necessários para você fazer essa análise, entender onde está o gargalo e melhorar isso, ir melhorando isso ao longo do tempo. Além de que, gente, vamos concordar, empreender, ter um negócio próprio é muito gostoso, né? Nos dá uma sensação de autenticidade, uma sensação de liberdade muito grande. Mas ao mesmo tempo, existem coisas tão importantes quanto na vida, né? Existem coisas gostosas também, além de trabalhar, além de empreender. Então, não perca tempo além do necessário quando você vai executar um projeto novo ou quando você vai implementar algo novo na sua vida. Porque por mais que você goste muito do seu trabalho, você seja muito fazedora, muito planejadora e você talvez esteja dando um foco específico para isso nesse momento da vida, mas a vida ela é muito mais ampla, ela é muito mais completa do que isso. Então, quando a gente se permite ser preguiçosa, tanto no negócio quanto na vida como um todo, a gente foca naquilo que de fato é essencial e naquilo que são os 80-20, ou seja, quais são os 20% que eu preciso fazer, que eu preciso consistentemente fazer e fazer muito bem feito, que sustenta os outros 80% dos resultados. E desenvolva o hábito de se questionar isso para tudo, para exercício físico, para um projeto novo no negócio, para produzir um produto, criar um infoproduto, um novo serviço que você vai ofertar, uma mentoria, uma consultoria, que seja. Aprender uma ferramenta diferente, aprender o Notion, se tornar master no Notion ou no Obsidian. Enfim, porque no fundo, não basta você executar muito e executar muito bem. Também não basta você ter um excelente planejamento, porque nem sempre a vida vai sair de acordo com o seu planejamento. Então, quando você vai criar um novo projeto, um MVP, digamos assim, né, um mínimo projeto viável, seja preguiçosa nessa construção também, porque isso vai te poupar muito estresse, muita sobrecarga e muito tempo que você poderia perder. Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Deixem pra mim nos comentários se fez sentido ou não, o que vocês acham desse tema todo. Se vocês tiverem dúvidas também ou coisas para complementar, deixem nos comentários que eu vou responder um a um. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de tema aqui pro canal, seja sobre saúde mental, seja sobre construção de negócios digitais ou a manutenção deles, pode sugerir no link do formulário que tá aqui na descrição do vídeo, que eu vou ler com muito carinho, com muita atenção. E é isso, seguimos juntas como sempre. Beijos pra você e até breve!